hoje para o empreendedor com a nova reforma tributária? É mais fácil ou é mais difícil com o novo sistema tributário aprovado? Bom, nós tivemos agora, né, recentemente, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, uma reforma constitucional. Podia ser melhor, mas foi o que foi possível, né? O Brasil é um país muito difícil, né? Você tem muitos interesses ali envolvidos, mas era fundamental e necessária uma reforma. Nós tínhamos lá na Fiesp, né, nós tínhamos delegações estrangeiras, era tá engraçado. Então vinham delegações estrangeiras e perguntando do sistema, né? E a gente falando do sistema e tal. E aí vinha um executivo e falava assim, bom, eu vou fazer esse copo, né? Qual é a carga tributária desse copo? Todo mundo olha para o diretor jurídico. Qual é a caso? Aí o doutor Ana fala, não sei. Ele olha assim para você, como assim? Não tem alguém que saiba aí que possa? Falei, não sei porque depende de alguns fatores, entre eles, onde você vai colocar no Brasil a sua fábrica. Porque nós temos o ICMS, que depende do Estado e que depende se você vai ter um incentivo fiscal ou não, depende da classificação do produto para ver se vai ter substituição tributária. Ou seja, no meio da conversa ele já enlouquecia, né? E falava que era um país muito difícil. E é mesmo, né? Então é uma complexidade muito grande, a complexidade leva a uma litigiosidade extremamente exacerbada, né? O Supremo Tribunal Brasileiro hoje, os tribunais superiores, né, estão atulhados de causas tributárias. Então hoje o tributo virou assim um grande problema, não só no pagamento da carga, mas no cumprimento da carga. Então a gente tem que saudar uma reforma que venha a simplificar. Não é dos sonhos, né? Ele vai ter vários problemas, nós temos uma transição muito longa, mas enfim, nós temos que começar a rever esse problema. E para o empreendedor, aí, Arnaldo, a gente tem que falar o seguinte, o simples, que é o sistema de tributação, ficou complexo. Infelizmente, o simples, que deveria ser mais... Simples só no nome. Ficou no nome, né? Ficou muito complexo. Então, assim, nós precisamos realmente fazer uma reforma. Temos que ter coragem, né? Eu acho que uma carga baixa, principalmente para o empreendedor, e a gente vê isso, né? Ele precisa disso. E o fato dele ter o negócio dele, ele tem que ter um negócio simples, né? Ele tem que focar no negócio e não focar em como fazer as contas e cumprir a obrigação tributária e entregar a GIA, entregar a guia, entregar... É uma insanidade. Então, eu acho que a carga tributária hoje ainda é alta. Nós ainda não sabemos como a reforma tributária vai acabar. Vai caber aqui aos nossos congressistas, entre eles o deputado Arnaldo. O deputado Arnaldo tem uma sabedoria muito diferente, que ele tem uma visão diferente, né? Mas, infelizmente, nós ainda... Tem pessoas a que eu recorro. Eu consulto os universitários. Mas, enfim, né, nós vamos torcer aí para que o Brasil tenha uma reforma boa, né, uma reforma eficiente, que a alíquota não seja uma alíquota muito alta, né, mas sabemos que é uma equação muito difícil. Mas é urgente, nós gastamos muito e não gastamos só com a carga, gastamos com compliance tributário. Quero te ouvir, deputado. Como você acompanhou todo esse debate a respeito da reforma tributária e os debates que ainda acontecem aí, que estão por vir? Olha, vai ferver, viu? Vai. Já foi muito quente, o doutor Elcio Ronda acabou de precisar isso, então deixa eu ser bem pontual aqui, porque acho que dá um tema para a gente conversar aqui. Primeiro, a reoneração da folha. Nós debatemos isso longamente, isso começou no governo da Dilma, 17 setores, foi sendo renovado, agora nós queríamos manter, enquanto não se discute toda a questão da tributação sobre a folha. O governo falou, vamos apresentar uma alternativa, não apresentou. Nós votamos, todas as idas e vindas, o governo anuncia, vamos ver logo aí na primeira semana pós-carnaval, como será o retorno. Espero que o governo realmente retire e possa discutir. Mas nós estamos perfilando para manter isso, que deu um resultado e que é um bom sinal. E abrir depois um debate sobre a tributação da folha salarial. Um segundo ponto é esse que o doutor Ronda também mencionou, que é dos simples e dos MEIs. É verdade, burocracia é aquele negócio, é igual a unha. Você tem que cortar todo dia porque ela cresce o tempo todo, ela se reproduz, a burocracia. Então você tem que estar atento a isso.
pode ser que se complicou o simples. Simples complicou. Isso dá um artigo, tá certo? Mas, por outro lado, nós tivemos uma briga e na reforma tributária nós preservamos. Preservou. E ampliamos, inclusive, para um tipo de um simples no setor rural, para que o produtor abaixo de uma renda também não tivesse tributação. Então nós precisamos zelar por isso e cuidar para não se fazer. E um terceiro, essa questão da litigiosidade. O número, Nelson e todos os amigos, é assustador. O número, nós levantamos isso no debate, é de 4 trilhões. Arnaldo, você está confundindo o número? 4 trilhões de reais que estão sendo hoje discutidos fazer. Foram constituídos 16 grupos de trabalho, então nós vamos ter uma pauta muito extensa. Você e todos precisam nos ajudar lá para a gente preservar uma reforma que não aumente a carga, uma reforma que caminhe para a simplificação e acabe com essa guerra fiscal que você se referiu, que é esses conflitos todos do ICMS. A caneca lá na Fiesp, quando for utilizado de exemplo, tem o mesmo tributo em todos os estados, né? Agora eu quero trazer para a nossa segunda meia hora de programa, e já emendando nisso, a questão do agronegócio brasileiro com o mesmo tema. Como é que ficou o agronegócio com a reforma tributária? Foi o mais prejudicado, na opinião do senhor, professor Felipe? Então, acho que não foi o mais prejudicado, até que conseguiu, né, dentro das regras disponíveis, ficar num conjunto de exceções. E, no caso do Universo Agro, a gente não pode esquecer que ele opera em condições bastante particulares, né? Então, é um mercado competitivo, o produtor, ele é um tomador de preço. O que isso significa? A alegoria que eu uso, né? O produtor não tem boleto, né? Ele não recebe um boleto daquilo que ele vai receber. Então, imagina lá um produtor de algodão. Quanto que ele vai receber pelo algodão? É aquilo que vai estar na tela, independente do seu custo de produção. Ah, não, mas eu paguei mais caro o fertilizante. Pena, né? Mas vale a cotação no mercado internacional. É uma commodity, né? Exatamente. Então, só que diferente de uma Petrobras, que ela é grandona, então consegue acomodar um choque de custos, o Universo Agro, como é composto por um universo bem maior de produtores, ele tem maior dificuldade. Resultado disso, um aumento de carga tributária no Universo Agro, em geral, significa compressão de margem para esse produtor. Quando é que ele consegue repassar esse choque adiante? Se, devido a esse aumento de custo, ele reduzir a sua produtividade. Reduziu a produtividade, produziu menos, menor quantidade ofertada, o preço sobe. Mas eu acho que ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer que o Universo Agro fique mais produtivo e que os produtos do setor, por exemplo, alimentos, biocombustíveis e fibras, fiquem mais caros. Então, demandava sim o setor um tratamento diferenciado dentro da reforma tributária. Se por um lado não era talvez a situação perfeita que o setor queria, por outro lado, dada a proposta original que poderia ter acontecido com o setor, eu acho que nós tivemos um resultado positivo.